Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. O amor, então, tem como seu pai o amor de Deus derramado em nossos corações. Mas depois que ele é divinamente gerado em nosso coração, deve ser divinamente nutrido. O amor é exótico, não uma planta que vai nutrir-se naturalmente no solo humano. O amor a Deus é uma coisa rica e rara. Ele morreria se fosse deixado para ser congelado pelas explosões frias do nosso egoísmo. E se ele não recebesse nenhum alimento, senão o que fosse tirado da rocha de nossos próprios corações duros, ele pereceria. Como o amor vem do céu, logo deve alimentar-se do pão celestial. Ele não pode existir neste deserto se não for alimentado de cima e alimentado por maná do alto. De que então o amor se alimenta? Ora, se alimenta de amor. Aquilo que veio a produzi-lo torna-se o seu alimento. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O motivo constante e poder de sustentação do nosso amor a Deus é o seu amor por nós. E aqui, deixe-me observar que existem diferentes tipos de alimentos neste grande celeiro do amor. Quando somos inicialmente renovados, o único alimento com que podemos viver é o leite, porque somos bebês e assim ainda não temos força para nos alimentar de verdades mais elevadas de Deus. A primeira coisa, então, de que nosso amor se alimenta, quando é apenas uma criança, é um senso de favores recebidos. Pergunte a um jovem cristão por que ele ama a Cristo e ele lhe dirá: eu amo a Cristo porque ele me comprou com o seu sangue. Por que você ama a Deus, o Pai? Eu amo a Deus, o Pai, porque ele me deu o seu Filho, ele deu o seu Filho por mim. E por que você ama a Deus, o Espírito Santo? Eu o amo porque ele me renovou o coração. Tudo isso é para dizer que amamos a Deus pelo que ele nos deu. Nosso primeiro amor se alimenta da comida simples, de uma recordação grata das misericórdias recebidas. E observe, por mais que cresçamos na graça, isso sempre constituirá uma grande parte da nutrição do nosso amor. Mas quando o cristão cresce e tem mais graça divina, ele ama a Cristo por outra razão. Ele ama a Cristo porque ele sente que Cristo merece ser amado. Confie que agora eu posso dizer que eu tenho em meu coração um amor a Deus. Os apóstolos não se limitaram a amar a Cristo pelo que ele havia feito por eles. Você encontrará em seus sonetos, em suas letras, que o motivo do amor é que ele tinha comunhão com eles. Ele lhes mostrou as mãos e o lado. Eles haviam caminhado com ele nas aldeias. Eles haviam permanecido com ele em canteiros de bálsamo. Eles haviam entrado no círculo místico da comunhão. Eles sentiram que eles amavam a Cristo porque ele era todo glorioso e era tão divinamente justo que, se todas as nações pudessem contemplá-lo, com certeza elas o amariam também. Este, então, é o alimento do amor. Mas quando o amor cresce rico, e isso às vezes acontece, o coração mais amoroso cresce frio para com Cristo. Você sabe que o único alimento que se adequa ao amor enfermo é o alimento com que ele se alimentou no início? Ouvi dizer por médicos que se um homem está doente, não há lugar tão bem adaptado para ele como o lugar onde ele nasceu. E se o amor cresce doente e frio, não há lugar tão saudável para que ele vá como o lugar onde ele nasceu. Ou seja, o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde nasceu o amor? Ele nasceu em meio ao cenário romântico e foi cuidado com contemplações maravilhosas sobre o colo da beleza? Ah, não. Ele nasceu no escarpado do Sinai, quando Deus veio do Sinai e o santo monte Parã e derreteu as montanhas com o toque do seu pé e fez as pedras descerem como cera diante da sua terrível presença? Ah, não. Nasceu no Tabor, quando o Salvador foi transfigurado e suas vestes tornaram-se mais brancas do que a lã, mais brancas do que qualquer lavandeiro poderia fazê-lo? Ah, não. A escuridão apressou a visão de quem olhou para ele. Em seguida, e eles adormeceram, pois a glória os dominou. Deixe-me dizer-lhes onde o amor nasceu. O amor nasceu no jardim do Getsêmani, onde Jesus suou grandes gotas de sangue. Foi alimentado no palácio de Pilatos, onde Jesus mostrou suas costas para o arar do chicote e deu seu corpo para ser cuspido e açoitado. O amor foi alimentado na cruz, em meio aos gemidos de um Deus expirando sob as gotas do seu sangue. O amor foi nutrido ali.
Sois minhas testemunhas, filhos de Deus. De onde veio o vosso nascimento, senão a partir do pé da cruz? Você já viu essa doce flor crescer em qualquer lugar, senão ao pé do Calvário? Não. Isso foi quando você viu o amor divino, todos os amores excedendo, superando a si mesmo. Foi quando você viu o amor cativo de si mesmo, morrendo por seu próprio desígnio, entregando sua vida, ainda que tinha poder para retê-la e tomá-la de novo. Foi ali que o seu amor nasceu. E se você quiser que o seu amor, quando ele estiver enfermo, seja restaurado, leve-o para alguns desses doces lugares. Faça-o sentar à sombra das oliveiras e faça-o ficar no chão, olhando quando o sangue ainda cai. Leve-o para a cruz e lance um olhar, e veja de novo o cordeiro sangrando. E certamente isso tornará a sua nascente de amor de um anão em um gigante. E isso deve atiçá-lo de uma faísca em uma chama. E então, quando seu amor for assim recrutado, permita-lhe exortar-lhe a dar ao seu amor pleno exercício, pois assim ele deve crescer. Você diz: onde devo exercitar a contemplação do meu amor para fazê-lo crescer? Ó sagrada pomba de amor, estique suas asas e imite a águia. Vamos, venha, abre bem os olhos e olhe plenamente o rosto do sol e voe para cima, para cima, para cima, muito acima dos patamares de criação deste mundo, para cima até que você esteja perdido na eternidade. Lembre-se que Deus o amou desde antes da fundação do mundo. Isso não fortalece o seu amor? Ah, que ar revigorante é aquele ar da eternidade! Quando vou para ele por um momento e penso na grande doutrina da eleição, como dizem os versos, esse grande amor sem medida que desde os dias da antiguidade abraçou toda a semente escolhida como ovelhas no redil. Faz com que as lágrimas escorram pelo meu rosto pensar que devemos ter uma participação no decreto e conselho do Todo-Poderoso Triuno, no qual todos os que seriam comprados com sangue tiveram o seu nome escrito no livro eterno de Deus, no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Venha, alma, exercite suas asas um pouco e veja se isso não faz você amar a Deus. Ele pensou em você antes que você viesse à existência, quando o sol e a lua não existiam, quando o sol e a lua e as estrelas dormiam na mente de Deus, como florestas não nascidas em uma casca de nós, quando o velho mar ainda não nascera, muito antes que este mundo infantil estivesse em seus coeiros de neblina, Deus tinha escrito o seu nome no coração e nas mãos de Cristo de forma indelével, de modo a permanecer ali para sempre. E isso não faz você amar a Deus? Não é este o doce exercício para o seu amor? Pois aqui o meu texto chega oferecendo, por assim dizer, a última demanda nesta doce batalha do amor, uma acusação que varre tudo diante de si. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, considerando que Ele nos amou antes dos tempos se iniciarem e quando Ele morava sozinho na eternidade. E enquanto temos subido para trás, para a eternidade passada, eu ainda tenho um outro voo para você. Suba para trás com toda a sua própria experiência e pense no modo pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Pense em como Ele te alimentou e vestiu todos os dias, como Ele te suportou com os teus maus modos, como Ele se dispôs em todas as tuas murmurações e todos os teus anseios pelas panelas de carne do Egito, como Ele fendeu a rocha para saciar-te e alimentou-te com o maná que desceu do céu. Pense como sua graça tem sido suficiente para ti em todos os teus problemas, como o seu sangue foi um padrão para ti em todos os teus pecados, e como foi um perdão para ti em todas as tuas iniquidades, como a sua vara e seu cajado têm te consolado. E quando você tiver voado sobre este doce campo de amor, você pode voar mais longe e lembrar que o juramento, o pacto, o sangue, tem algo mais neles do que no passado, pois então Ele nos amou primeiro. Mas isso não significa que Ele deixará de amar, pois Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e será o último. E, portanto, lembre-se, quando você passar pelo vale da sombra da morte, você não precisará temer nenhum mal, porque Ele estará contigo. Quando você estiver nas frias inundações do Jordão, você não precisa ter medo, pois a morte não poderá separar você do seu amor.
E quando você entrar nos mistérios da eternidade, você não precisará tremer, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. E agora, alma, não está o seu amor renovado? Isso não faz você amá-lo? Um voo sobre essas planícies ilimitadas do éter de amor não inflamou o seu coração e o compeliu a deleitar-se no Senhor teu Deus? Aqui está o alimento do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque neste primeiro amor há um compromisso e a promessa de que Ele nos amará até o fim. Agora olhe para a caminhada do amor. Nós o amamos. Filhos de Deus, se Cristo estivesse aqui na terra, o que vocês fariam por Ele? Se houvesse rumores amanhã de que o Filho do Homem desceria do céu, como Ele veio da primeira vez, e que vocês teriam feito por Ele? Se ali a testemunha infalível, cujos pés trilharam os acres santos da Palestina, na verdade, trilhasse as estradas da Grã-Bretanha, o que vocês fariam por Ele? Eu posso imaginar que haveria um tumulto de corações encantados, uma superabundância de mãos liberais, que haveria um mar fluindo dos olhos para vê-lo. Fazer por Ele? Pergunta alguém. Fazer por Ele? Ele está com fome? Gostaria de dar-lhe comida, se fosse o meu último pão seco. Será que Ele tem sede? Eu lhe daria água, embora os meus próprios lábios estivessem ressequidos no calor. Ele está despido? Gostaria de desnudar-me e tremer no frio para vesti-lo. Fazer por Ele? Eu mal saberia o que fazer. Eu teria me apressado para longe e me atirado aos seus queridos pés e rogaria a Ele, se isso fosse honrá-lo, que Ele pisasse sobre mim e me esmagasse ao pó, se Ele fosse levantado uma polegada mais exaltado dessa forma. Será que Ele quer um soldado? Eu me alisto no seu exército. Será que Ele precisa de alguém que morra? Eu daria o meu corpo para ser queimado, se Ele estivesse junto para ver o sacrifício e alegrar-me nas chamas. Ó filhas de Jerusalém, será que vocês não sairão para encontrá-lo? Será que vocês não se alegrarão com o tamboril e com a dança? Vocês podem então dançar com Miriam ao lado das águas do Egito, vermelhas com sangue. Nós, os filhos dos homens, dançaríamos como Davi diante da arca, exultando de alegria, se Cristo viesse. Nós pensamos que o amamos tanto que deveríamos fazer tudo isso. Mas há uma questão grave sobre a verdade deste assunto. Você não sabe que a esposa e família de Cristo estão aqui? E se você o ama, não segue como uma inferência natural que você amaria a sua noiva e sua descendência? Diz alguém, Cristo não tem noiva na terra. Será que Ele não tem? Será que Ele não desposou para si mesmo a sua igreja? Não é a sua igreja a mãe dos fiéis e a sua própria esposa escolhida? E Ele não nos deu o seu sangue para ser o seu dote? E Ele não declarou que nunca se divorciará dela, pois Ele odeia o repúdio, e que Ele irá consumar o casamento no último grande dia, em que Ele virá para reinar como seu povo sobre a terra? E Ele tem filhos aqui, as filhas de Jerusalém e os filhos de Sião, que tem me gerado estes. Não são eles os filhos do Pai da eternidade, príncipe da paz, o menino nascido, o filho dado? Certamente eles são. E se amamos a Cristo, como nós pensamos que amamos, como nós pretendemos amar, amaremos sua igreja e povo. E você ama a sua igreja? Talvez você ame a parte da qual você pertence. Você ama a mão. Pode ser uma mão que está decorada com um anel de brilhante em muitas cerimônias nobres, e você ama isso. Você pode pertencer a alguma humilde, pobre denominação. Pode ser o pé, e você ama o pé. Mas você fala com desdém da mão, pois é decorada com grandes honras. Embora talvez vocês da mão estejam falando levianamente daqueles que são o pé. Irmãos e irmãs, é uma coisa comum com todos nós que amemos apenas uma parte do corpo de Cristo e não amemos o todo. Mas se nós o amamos, devemos amar todo o seu povo. Eu temo que quando estamos de joelhos em oração, quando estamos orando pela igreja, não intencionamos dizer tudo o que nós dizemos. Estamos orando por nossa igreja, nossa porção dela. Agora, aquele que ama a Cristo, onde quer que ele veja a graça de Deus estar no coração de qualquer homem, ele o ama, porque ele é uma parte da igreja viva e ele não recusa o seu coração e sua mão
ou sua casa para ele porque lhe acontece de divergir em algum ponto secundário. Oro para que a igreja nestes dias possa ter um espírito mais amoroso para com ela mesma. Devemos ter prazer no avanço de cada denominação. A igreja da Inglaterra está despertando do seu sono? Ela está surgindo, ressurgindo como uma fênix das suas cinzas? Deus seja com ela e Deus a abençoe. Outra denominação está liderando o carro e procurando por meio dos seus ministros atrair o viajante para a casa de Deus? Que Deus seja com ela. Está o metodista primitivo trabalhando na cobertura e vala, esforçando-se por seu mestre? Deus o ajude. Se você amasse mais a Cristo, você amaria toda a igreja de Cristo e todo o povo de Cristo. Você não sabe que Cristo tem agora uma boca e ainda tem deixado uma mão e um pé na terra? Se você quer provar o seu amor por ele, você não pensaria que não se pode alimentá-lo, e você não precisaria imaginar que você não pode encher sua mão, ou que você não pode lavar seus pés. Você pode fazer tudo isso hoje. Ele deixou o seu povo pobre e afligido, e suas bocas estão com fome, pois eles precisam de pão, e sua língua está seca por falta de água. Você deve encontrá-los. Eles vêm até você, eles são indigentes e aflitos. Você vai recusá-los? Você sabe a quem negou em sua porta? Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Mateus 25, 40. Ao rejeitar a petição dos pobres, quando você poderia tê-los ajudado, você rejeitou a Cristo. Cristo era praticamente o homem a quem você parcimoniosamente recusou a esmola necessária. Seu Salvador foi rejeitado na porta de alguém por quem ele mesmo havia morrido. Você quer alimentar a Cristo? Abra os olhos então, e você deve vê-lo em todos os lugares. Em nossas ruas de trás, em nossas vielas, em nossas ruas, em todas as nossas igrejas, relacionados com todos os ramos do povo de Cristo, você deve encontrar os pobres e aflitos. Se você quiser alimentar a Cristo, alimente-os. Mas você diz que está disposto a lavar os pés de Cristo? Ah, pois bem, e você pode fazê-lo. Ele não tem filhos caídos. Será que não existem irmãos e irmãs que pecaram e que estão assim impuros? Se os pés de Cristo estivessem presentes, você disse que os lavaria. Então, se um cristão se afastou, procure restaurá-lo e levá-lo mais uma vez para o caminho da justiça. E você quer encher as mãos de Cristo com a sua generosidade? Sua igreja é a casa do tesouro. Dê seus recursos financeiros, e a mão da sua igreja está estendida para ajudar, pois ela sempre precisa. Ela tem um trabalho a fazer que deve ser realizado: proclamar a verdade no mundo, equipar os santos para viverem para a glória de Deus. Ela é estreitada porque sua ajuda para ela é retida. Despeje seus dons no seu tesouro, pois tudo que você pode dar a ela é dado ao seu Senhor Jesus Cristo. Finalmente, para estimular o seu amor, deixe-me lembrá-lo que Jesus Cristo teve 2 provações de seu amor que ele suportou com firmeza, mas que muitas vezes são demais para nós. Quando Cristo estava nas alturas e glória, admira-me que ele nos amou. Tenho conhecido muitos homens que amavam seu amigo quando ele estava na mais baixa pobreza, mas ele avançou e passou a desdenhar seu conhecimento do homem em cuja mesa ele tinha se alimentado. E elevada exaltação experimenta o amor que tivemos por aqueles que são inferiores a nós em status. Agora Cristo Jesus, o Senhor do céu e o Rei dos anjos, condescendeu a nos reconhecer antes que ele viesse à terra. Ele sempre chamou-nos irmãos e irmãs. E uma vez que ele subiu ao céu e reassumiu o diadema mais uma vez e está assentado à direita de Deus, ele nunca esqueceu de nós. Seu alto status nunca o fez desdenhar um discípulo. Quando ele entrou em Jerusalém montado em triunfo, não lemos que ele desprezou a confissão que os humildes pescadores eram seus seguidores. E agora, embora ele reine exaltado nas alturas, seu amor ainda é tão grande. Ele ainda nos chama irmãos e amigos. Ele ainda reconhece o parentesco do mesmo sangue. E, no entanto, por estranho que pareça, nós conhecemos muitos cristãos que se esqueceram de grande parte do seu amor a Cristo quando eles cresceram no mundo. Ah, disse uma mulher que tinha sido desejosa de fazer muito por Cristo na pobreza e que ganhou uma grande quantia deixada a ela. Eu não posso fazer tanto quanto eu costumava fazer. Mas como é isso? Perguntou alguém. Ela disse: quando eu tinha 1 shilling na bolsa, eu tinha um coração de guinéu. Mas agora que eu tenho uma bolsa de 1 guinéu, só tenho um coração de shilling.
É uma tentação triste para alguns homens ficarem ricos. Eles se alegravam em ir para a casa de Deus e ir misturar-se com a congregação ignóbil, enquanto eles tinham apenas pouco. Eles enriqueceram. Há um tapete oriental na sala deles. Eles agora têm arranjos demasiado esplêndidos para que eles possam convidar os pobres do rebanho, como uma vez fizeram. E Jesus Cristo não está tão na moda como permitir-lhes introduzir qualquer tema religioso quando se encontrarem com seus novos amigos chiques. Além disso, eles dizem que agora são obrigados a fazer esta visita e aquela visita, e eles têm uma vida social agitada. E eles devem passar tanto tempo se adornando e mantendo seu status e respeitabilidade, de modo que não conseguem encontrar tempo para orar como eles faziam antes. A casa de Deus tem que ser negligenciada devido a festas e festas que eles são convidados. E Cristo tem menos do seu coração do que ele já teve. Isso é a sua bondade para com seu amigo. E você tem subido tão alto que tem vergonha de Cristo. E você cresceu tão rico que Cristo, em sua pobreza, é desprezado. Ai, riqueza miserável! Infelizmente, riqueza inferior, riqueza vil. Seria bom para você se tudo isso fosse varrido, caso uma descida à pobreza fosse uma restauração do seu zelo e da sua afeição. Porém, mais uma vez, que prova de amor foi quando Cristo começou a sofrer por nós. Há muitos homens, não duvido, que são verdadeiros crentes e amam o seu Salvador, que tremem de vir para o teste de sofrimento. Imaginem-se, meus irmãos e irmãs, hoje levados a algum calabouço escuro da Inquisição. Concebam que todos os horrores da Idade das Trevas são revividos. Você é levado por uma longa escada escura e corre. Você não sabe para onde. Por fim, você chega a um lugar longe, nas entranhas da terra, e ao seu redor vê penduradas nas paredes as pinças, os instrumentos de tortura de todos os tipos e formas. Há 2 inquisidores ali que dizem: você está preparado para renunciar à sua fé herética e para retornar ao seio da igreja? Eu concebo, meus irmãos e irmãs, que vocês teriam força de espírito e graça suficiente para dizer: eu não estou preparado para negar meu Salvador. Mas quando as pinças começarem a rasgar sua carne, quando as brasas começarem a queimar, quando a cremalheira começar a deslocar suas articulações, quando todos os instrumentos de sua tortura forem efetuados com vingança infernal, a menos que o lado sobrenatural de Deus seja poderosamente sobre você, tem certeza de que na sua fraqueza você negaria seu mestre, e na hora do seu perigo abandonaria o Senhor que o resgatou. É verdade, o amor de Cristo no coração, quando sustentado por sua graça, é forte o suficiente para conduzir-nos além. Mas eu tenho medo que com muitos de nós aqui presentes, se não tivéssemos mais amor do que temos agora, sairíamos da Inquisição como miseráveis apóstatas da fé. Mas agora, lembre-se de Cristo. Ele foi exposto a torturas, que eram de longe, mas tremendas. Não há mecanismo de crueldade romana que possa se igualar à tortura terrível que forçou um suor de sangue por todos os poros. Cristo foi açoitado e ele foi crucificado, mas havia outras aflições invisíveis para nós que eram a alma de suas agonias. Agora, se Cristo na hora da aprovação dolorida dissesse: eu renego os meus discípulos, não morrerei, ele poderia ter descido da cruz a hora que ele quisesse. E quem poderia o acusar de maldade? Ele não nos deve nada. Não poderíamos fazer nada por ele. Pobres vermes seria tudo o que ele renegaria. Mas o nosso mestre, mesmo quando o sangrento suor o cobriu como um manto de sangue, nunca pensou em nos renegar. Nunca. Meu pai, ele disse uma vez, se for possível, passe este cálice de mim. Mas havia sempre o se isso é possível. Se é possível salvar-lhe sem isto, passe o cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Você nunca o ouviu dizer no pavilhão de Pilatos uma palavra que iria deixá-lo imaginar que ele estava arrependido do que ele houvesse realizado um sacrifício tão caro para nós. E quando as mãos são furadas, e quando ele está ressecado com febre, e sua língua secou como um caco de barro, e todo o seu corpo é dissolvido no pó da morte, você nunca ouviu um gemido ou um grito que olha como que para trás. É o brado de alguém determinado a ir, embora ele saiba que deve morrer em sua marcha adiante. Este foi um amor que não poderia ser detido com a morte, mas venceu todos os horrores,
da sepultura. Agora, o que podemos dizer com isso? Nós que vivemos nestes tempos mais suaves, estamos prestes a desistir de nosso Mestre quando somos julgados e tentados por causa dele. Homem novo no seminário, é a sua sorte ser escarnecido porque você é um seguidor do Salvador e você voltará atrás de seguir a Cristo por causa de uma zombaria? Jovem mulher, você é escarnecida porque você professa o Evangelho de Cristo. Uma risada dissolverá o vínculo de amor que tece o seu coração a Ele, quando todo o rugido do inferno não poderia desviar seu amor de você. E você que está sofrendo porque você mantém um princípio espiritual que vem da palavra de Deus, você está excluído entre os homens. Você não suportará que a casa seja despojada e que você coma o pão da pobreza em vez de desonrar um tal Senhor. Você não sairá deste lugar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, jurando e declarando que, na vida, vem a pobreza, vem a riqueza, na morte, vindo a dor, ou aconteça o que acontecer, você é e sempre será do Senhor, pois isso está escrito em seu coração, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.